muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Estadão no portal estadão.com.br. Seja bem-vindo a mais uma edição do Mentalistas. Eu sou a Camila Tulinski, jornalista e também psicóloga, e toda semana trago um tema envolvendo comportamento e saúde mental. Você, internauta, percebeu que o meu bebê não nascia, né? A barriga não desaparecia. Claro, eu deixei vários programas mentalistas gravados durante a minha licença maternidade. Essa é a primeira edição do Mentalistas com o meu retorno. E a gente vai aproveitar esse ensejo, a deixa, para falar sobre o desenvolvimento infantil. Desde a gestação até quando a criança se desenvolve, passando pela adolescência e já até chegar na fase adulta. O desenvolvimento humano é o que vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a apresentadora da Rádio Eldorado e também da TV Cultura, Roberta Martinelli. Tudo bem, Roberta? Tudo. Já tá grávida de 5 meses. Então, vou falar sobre isso, já tô meio... Ai, gente, eu já tô preparada pra falar disso. Mas vamos lá, primeira vez, vamos Obrigada, lá. viu, pela sua presença. Obrigada. Do lado aqui da Roberta Martinelli, eu convidei a psicóloga Fernanda Spediorin Alarcão, né? Ela que trabalha com o programa Primeiros Laços do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, falando sobre o vínculo mãe e bebê. E vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto pra gente também. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Camila. Um prazer estar aqui hoje. Obrigada. Falando sobre gestação, então, do momento em que a pessoa decide ter um filho. E trazendo a Roberta Martinelli aqui, eu quero que ela me fale tudo sobre isso. Como é que você decidiu ser mãe? Conta pra gente. Bom, eu sempre gostei muito de criança, sempre tive uma relação, mas eu trabalho muito. Trabalho aqui, trabalho na cultura, trabalho no Estadão, tenho uma vida super intensa de programação, de não sei o quê. Então eu sempre quis ter filho, mas eu ficava, gente, quando vai ser o momento, né? E, enfim, acho que o momento nunca vai chegar, de fato. Aí o que aconteceu? Eu tô com 36 anos. E eu sempre brinquei, eu falei, em 2017 eu vou ter filho. Aí 2017 passou, eu nem tchunfe. E aí 2018 eu falei, e eu sempre brincava, eu falava, eu tenho que ser no momento pra nascer em janeiro. Aí todo mundo falava, a primeira lição que você vai ter da maternidade é que você não controla isso. E aí deu certo, e um amigo meu falou, grande lição que você tem da maternidade. Mas foi aí, acho que eu tô com 36 anos, eu fiquei com medo porque eu não sabia quanto tempo ia demorar, se ia demorar muito, se não ia, se ia rolar, se não ia rolar. Enfim, 1000 coisas, né? Mas aí até agora deu tudo certo. Quer dizer, você é uma pessoa que já tá, enfim, com a carreira super consolidada, você chegou, acreditou, né, num momento em que você tá se sentindo realizada profissionalmente, e aí que você decidiu, então, inserir um filho no contexto da família, é isso? Sim, e ao mesmo tempo continua o medo, né? Não tem como. Eu só de pensar em como é que vai ser... Enfim, eu sou muito obcecada pelo meu trabalho, tanto que as pessoas brincam que eu tenho 2 filhos, que é o Cultura Livre na TV Cultura, e eu sou uma Pino aqui no Eldorado, que agora eu vou ter a 3ª. Então, só de pensar, sabe, o que eu vou fazer, como eles vão ficar, como é que faz, enfim, tem muita coisa, eu acho. Acho que o trabalho, pra mim, é a coisa que mais... Mas minha mãe, é engraçado isso, né? Minha mãe é muito workaholic, ela fica brincando, ela sempre fala, ela teve 3 filhos, ela falou, você foi meu mestrado, o Guilherme meu doutorado e o Rodrigo pós-doutorado. E eu penso, vendo minhas amigas, vendo tudo, eu penso como ela conseguiu, né? Porque todo mundo fala, não vai dar. Ô, Fernanda, e os sentimentos envolvidos nesse momento em que a pessoa decide ser mãe, né? O que você pode falar a respeito disso e as mudanças desses sentimentos no período da gestação? Então, eu acho que a primeira fala importante é que esses sentimentos são muito individuais. Porque nessa fase, né, em que uma mulher está grávida, a gente reatualiza, na verdade, as nossas necessidades infantis. Né? Como eu gostaria, que mãe eu gostaria de ser, baseado nos cuidados parentais que eu tive. Isso fica rondando inconsciente, né? Eu quero ser desse jeito, eu vou conseguir ser desse jeito, não vou... Então, o que eu acho que eu posso dizer que o que é constante para toda mãe é um grande questionamento, né, de valores, de como vai ser a vida, das suas capacidades. O que é comum para toda mãe é que enquanto a barriga vai crescendo, os questionamentos vão crescendo ao mesmo tempo.
E uma coisa que eu também acho que é importante a gente falar, né, quem já passou pelo processo, né, ou está passando pelo processo de ser mãe, é uma idealização da maternidade, como se também durante a gestação tem muitos né, tem que conversar com a barriga, tem que sentir isso, como assim você não está fazendo enxoval em Miami, como assim você não fez isso ainda. Essa idealização da maternidade, né, que é um resquício da coisa sagrada, da Virgem Maria, que a gente não é mais mulher, né? Nossa, se preocupa com o trabalho, não escolheu o nome do bebê ainda, meu Deus, né? Então, assim, isso é muito danoso para a mulher que está passando por esse processo todo e precisa reorganizar na cabeça dela todos os fatores envolvidos e tem essa pressão dessa maternidade idealizada. Nossa, a Fernanda foi elencando as situações, eu criei empatia com 99,9%. Eu e acho já que também. Então, eu lembro assim dessa questão do nome do bebê, né? O quanto eu fui pressionada. Mas é menina? E antes de eu saber o sexo, né? Então se for menino, vai se chamar como? Se for menina, vai se chamar como? Eu falei, eu não sei o sexo, eu só vou escolher, né, o nome, a gente só vai escolher o nome do bebê quando souber o sexo, ainda vamos pensar direitinho. É uma pressão, né? Ô, Roberta, você sente isso que ela também? falou de cada uma tem uma coisa, né? Cada mulher grávida vive uma coisa. E eu acho que toda mulher grávida vive essa pressão. E acho que a maioria esquece depois, não sei, porque depois passa a fazer pressão, eu acho. Porque tem muita coisa, tipo, eu já tô cheia de nóia, eu já tenho mil nóias, eu vou fazer o exame morfológico tremendo, quase desmaiando de medo de estar alguma coisa. E aí ficam as pessoas, nossa, mas sua barriga tá muito grande, será que não tá com não sei o quê? Cuidado para não engordar 20 quilos, você tem que se controlar e fechar a boca logo no começo, porque senão depois não consegue voltar. E aí fica uma coisa tão, que eu fico assim, ó. E a questão do parto também, que é muito forte, que é, você não vai ter, como é que vai ser seu parto, você quer que eu te ajude, você quer que eu te fale como é que é. Aí pessoas contando, esse fim de semana me contaram 2 tragédias tão horrorosas que eu fiquei o fim de semana inteiro no Google pra ver se estava tudo bem comigo. Eu ficava, gente, por que me contaram isso, sabe? Você não, tem certas coisas que você não conta pra uma mulher grávida. O que acontece socialmente? Meses. O que acontece socialmente, Fernanda, que as pessoas muitas vezes não se colocam no lugar das outras, né? No caso da Roberta, você ouviu isso também de mulheres, coisas assim? De mulheres? De muitas E que, inclusive, que já tiveram filhos. Que já tiveram filhos. O que acontece, né? Porque a gente pode pensar assim, numa análise bem superficial. Puxa, se a mulher já teve filho, ela sabe exatamente o que ela passou, né? Então, por que eu vou dizer isso para a Roberta ou para outra mulher grávida? Tem essa dificuldade ou, como diz a Roberta, a pessoa esquece esse período que ela passou? O que ocorre? Esse é um fenômeno curioso, né? Porque, assim, existe uma coisa que é meio enlouquecedora também, que são os grupos de mães. Eu não sei se você já conhece, né? Que todos. fica palpitando sobre, isso, tá sentindo aquilo, então vai fazer aquilo. Que, na verdade, me parece algo um pouco do tempo atual, que falta um pouco de capacidade empática, né? E essa história de trazer informação extra, além de que não foi pedida, ela é danosa para a constituição psíquica desse tornar-se mãe, porque o tornar-se mãe é uma construção, né? Então a gente precisa de tempo, de experiência com o bebê, com o nosso corpo, para entender o que é melhor para a gente. Vem essa avalanche de informações, sem este cuidado, às vezes sem uma pessoa questionar e pedir. Senta alguém e te dá uma aula de uma coisa que tu nunca pensou. Então aquela máxima de que toda mulher nasceu para ser mãe, não é verdade. Não é verdade, né? Eu, quando fiz psicologia, a primeira coisa que me marcou estudar foi justamente a gente ler um livro que chama O Mito do Amor Materno. Né? Que é isso, né? A mulher não é pré-programada para ser mãe, e isso vem da ordem do desejo de uma mulher, e precisa vir da ordem do desejo. Né? Não temos isso, né, isso desse jeito, não é automático, engravidei e as minhas competências maternas aparecem, eu vou saber o que fazer. É uma construção. E esse momento, como a informação vem, do jeito que vem, né, às vezes traz mais obstáculos do que ajuda. Ô, Roberta, como é que você está se preparando para esse momento? Porque tem muita cobrança também, né? Você já fez enxoval, você já foi para Miami fazer enxoval para o seu bebê, já fez o quarto e tudo mais. Como é que está sendo para você agora? Que agora você está vivendo, está no 5º mês da gestação. Sim. Como é que você está se preparando, você, Roberta? Bom, acho que a primeira coisa, estou organizando a minha casa para receber uma outra pessoa. Então, começa toda uma organização que dá uma desestruturada ali, arruma tudo.
Então, estou começando a pensar nisso, mas e pegar coisas de outras pessoas, porque também as pessoas gastam muito dinheiro e compram muita coisa, sendo que, enfim, eu tenho 36 anos, minhas amigas todas, muitas já tiveram filho, então elas têm um monte de coisa e roupa de recém-nascido você usa 1 ou 2 vezes, depois não usa mais, né? Então eu tô super aceitando doações, passando na casa de tudo que é amigo, pegando todos os restos, pegando pra mim. Então estou amontoando umas sacolas de coisas pra arrumar esse momento. Agora eu acho que eu tô mais me preparando, eu fico pensando como vai ser, o que vai ser, e ao mesmo tempo nem adianta pensar muito, porque eu não sei o que vai ser, eu não sei quem é ela, né, como ela vai ser, se ela vai ser tranquila, se ela vai ser agitada, se ela vai, o que ela vai ser, eu não sei. Eu não sei o que eu vou ser depois que eu tiver filha, né. Eu até fiquei falando, eu tô preparando, arrumando os programas. Aí as pessoas falam, mas depois eu não sei se você vai querer voltar com esse pique, não sei o que. Eu falo também, eu não sei, mas eu imagino hoje que sim, então eu tô fazendo como se, mas depois eu vejo também o que vai acontecer. São casos e casos, como a Fernanda falou, né? E você só vai saber vivendo o momento. É muito, muito difícil, né, Fernanda, falar assim, projetar, quando o bebê nascer, o que vai acontecer. Então você vai simplesmente vivendo, sem planos, né? Sem muitas coisas mirabolantes, assim, não é? Que é difícil para quem gosta de controlar bastante as coisas, mas acho que esse aprender a descontrolar um pouco já vai ser um bom começo de ensinamento para ser mãe, no final das contas, né? Porque não vai dar para controlar, eu acho. Uma das habilidades maternas mais importantes é criar soluções a partir do que é dado, né? Acontecem coisas no nosso dia a dia que a gente não tem em manual, né? Porque bebê não vem com manual, mas uma mãe que consegue usar a capacidade de refletir diante do que ela tem e criar soluções, essa é uma das competências maternas mais importantes, né? Da gente estar segura de que a gente vai dar conta ou pede ajuda, mas a gente vai criar a solução que o filho é nosso, né? Eu queria que você desse um conselho, Fernanda, para as mães que estão gestantes, né? E que estão sendo bombardeadas nesse exato momento por várias situações, né? Eu vou contar um caso, né? Porque acabei de ser mãe, né? Eu preciso compartilhar porque de repente tem algum internauta aqui do Mentalistas que passa pela mesma situação. Quando a barriga começou a crescer, eu fui sentindo muita dor na coluna, né? Eu pensava assim, acho que eu nem me liguei que eu tinha direitos como gestante, então estacionar mais próximo do local de um estabelecimento comercial, não pegar fila, essas coisas, eu não tinha me tocado que eu teria direitos. A primeira vez eu fui num hipermercado de grande sucesso, não vou falar o nome, obviamente, e estacionei numa vaga, né, de gestante, e falei, vou fazer umas compras. Na hora que eu desci do carro, passa um homem na frente e ficou me olhando feio, assim. Ficou olhando feio, porque a barriga não estava tão ainda exposta. Eu acho que a roupa que eu estava também não aparentava tanto. Ficou olhando feio, achando que eu tinha estacionado de maneira irregular. Só que eu não tinha caído a ficha também. Fiquei pensando, por que esse cara tá olhando? Aí ele fez assim, com ar de reprovação, né? Eu fiquei pensando, bom, eu poderia ter dito alguma coisa. Mas isso vai mudar a opinião dele? Não, vai mudar a opinião dele de que eu estava fazendo a coisa errada. Então, esse é um exemplo. Não sei se você tem algum exemplo, enfim, que você possa trazer, Roberta, e aí a Fernanda pode trazer uma análise sobre isso. Como a gestante pode se blindar dessas situações, entende? São situações sociais que colocam a gente numa situação como essa e você muitas vezes fica sem reação, né? Fica sem resposta. Você já passou por alguma saia justa? Passei por uma no comecinho, que eu fui no supermercado também, e aí tava carregando o negócio e falei, vou lá, foi a primeira vez. Eu falei, vou na fila preferencial, não sei o quê. Aí cheguei, tinham 2 senhoras na minha frente e um senhor atrás de mim. Aí eu tava parada e ele me cutucou e falou, essa fila é preferencial. Aí eu falei, eu sei. E continuei lá. Ele, então sai. Aí eu falei, não, é que eu tô grávida. Aí ele falou, mas você não tem barriga ainda. Aí eu falei, tá, mas eu tô grávida, você quer que eu te mostre um exame? E fiquei, entendeu? Fiquei meio... Mas fiquei. São situações complicadas, né, Fernanda? Como é que a mulher pode se blindar? Né? Eu acho que isso também é parecido com o que acontece logo em seguida com o bebê nasce, com todos os palpiteiros e, né, o que vai fazer isso tudo. Não tem muita fórmula, né? Mas uma primeira coisa é a gente lembrar que escutar não é acatar, né? A gente pode escutar, não quer dizer que eu preciso acatar o conselho, a informação ou o pedido que estão me dando, né?
E acho que uma outra coisa que funciona bem a gente sempre tem o tio, né, aquela cunhada, sempre tem aquele alguém que adora contar, que sabe tudo sobre o que está passando, né? Então, assim, geralmente é fácil de reverter isso quando a gente deixa a pessoa falar da própria experiência dela. Me conta, foi assim, né? Volta para ela o assunto, o palco para a pessoa, né? Eu acho que tem isso, mas no fundo, eu acompanho tanto mães, né, no meu trabalho, mães com uma vulnerabilidade social importante, adolescentes de baixa renda, e acompanho no consultório o contrário, né? Uma classe média alta, uma classe alta que também está passando por esse momento. Eu vejo que, na verdade, falta, em vez de sobrar palpiteiro, está faltando um apoio para essa fase, sabe? A maternidade está muito solitária. Antigamente a gente tinha, né, como funcionava a sociedade, as mulheres tinham bebês na sua casa, né, com uma rede de apoio com a tia, com a irmã mais velha, com a amiga. Hoje em dia as mulheres, primeira vez que pegam no bebê é no seu. A gente estava conversando isso aqui antes, né? Nós três aqui, né? E aconteceu isso, né? Vai acontecer contigo também, né? De pegar o bebezinho, o primeiro bebezinho que se pega é o nosso. E não era assim, né? O conhecimento vinha de gerações e a mulher se sentia mais amparada. Hoje tem esse fenômeno desses grupos de mães ou no Face, né? Tem um grupo de mãe que eu lembro que quando eu estava grávida, eu entrei, e hoje em dia eu continuo em termos de pesquisa, né? Que chama Mamães na Madrugada. Das mães que ficam lá solitárias, desesperadas, preocupadas. Mudou a cor do cocô, eu não sabia que ia mudar a cor do cocô. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então eu penso que mais do que informação exagerada, a gente está no momento da mãe muito solitária e desamparada nesse processo. A qualidade dessa informação também precisa ser melhorada, não é, Fernanda? Eu fico imaginando que no momento da gestação algumas coisas possam acontecer emocionalmente, não só com a mãe, mas com o bebê. E eu queria tocar nesse assunto porque eu já ouvi falar, de muita gente já ter dito que se a mulher passar nervoso na gestação, a criança vai nascer uma criança nervosa. Ou se ela estiver mais deprimida ou passando por um luto, um processo de luto durante a gestação, o bebê também pode nascer com os mesmos sentimentos. Isso é mito ou é verdade, Fernanda? Isso temos em partes, né? Em parte a gente tem uma coisa exagerada de uma transmissão mágica dos sentimentos, porém a gente tem um meio em comum com o bebê que é a placenta. Este órgão, né, ele é afetado por toda a nossa bioquímica e, né, o bebê está em contato com esse meio. Então, né, vários estudos nessas áreas mostram que sim, a quantidade de estresse, às vezes, que está do cortisol, né, que está circulando lá, que está na placenta, pode influenciar, sim, né, no desenvolvimento deste bebê. Mas é claro, a gente está falando de situações com um pico, com uma desorganização importante, né? Por exemplo, um luto, por exemplo. Um luto, ou a gente chama quando o estresse é tóxico. O estresse tóxico é o estresse que a pessoa não consegue manejar e aquilo traz, né? Não é um estresse de uma situação, uma ansiedade ou do dia a dia. É um nível de estresse que ele interfere com com o desenvolvimento de outras cascatas bioquímicas. Então, por exemplo, um bebê muito estressado por situações, enfim, muito estressado por N motivos, isso pode interferir com o crescimento dele. Né? Então, assim, por isso que em partes é um mito, mas em partes não é, porque temos um órgão em comum com o bebê, né? em que tudo é compartilhado. Né? Então, nesse sentido, que vale a pena, né? E muitas culturas levam isso muito mais a sério, né? Por exemplo, as mulheres da Patagônia, quando uma mulher está grávida, a família se organiza para acordar essa mulher com música até o bebê nascer. Tribos africanas também tem muito disso, né? Da mulher ser poupada, ela é mimada na gravidez, né? Agora a nossa cultura perdeu um pouco isso, né? Da mulher ter um cuidado especial, e é uma fase especial. Passa, né? do ser mimada aqui, talvez pro, gravidez não é doença, isso então mesmo. Pode fazer tudo, pode carregar piano. Ô, Roberta, essa coisa do sentimento, como é que você trabalha isso? Porque você vai nascer uma agitação total. Você é super workaholic, você trabalha pra caramba, gente, vai e tal. Louca, que nem eu, não. Quero
um bebê calmo, alguém que dá uma indicação de uma meditação. Essa é uma boa. Bom, então, eu tô fazendo, não, mas isso eu tô fazendo natação, porque eu percebi que eu tava meio, bom, eu sou muito agitada, né, e faço muita coisa, e aí sempre fiz pilates, sempre fiz essas coisas, e agora eu tô fazendo natação, porque eu achei que eu precisava de uma coisa pra mim dar uma baixada. Então a natação tá sendo a alegria da minha vida. Eu faria todo dia. Faria de segunda a sexta, tranquilamente. Assim, segunda e quarta são os dias que eu fico mais feliz agora porque eu tenho natação. Então com isso. Mas de resto... eu tô igual, que medo. Eu acho que essa coisa da ansiedade também permeia a gestação e os primeiros anos de vida dessa criança, né, Fernanda? Você não diria pro resto da vida, né? Eu acho que vai ser pro resto Porque, da vida. A gente estava conversando isso antes também, né? Nunca vai fechar essa equação, né? De o quanto eu me dedico pro trabalho, quanto eu tô em casa com a criança e tal. Nunca fecha essa equação. A gente sempre sente que podia estar melhor ali, podia estar investindo ali, aqui. E eu acho que é isso que é o esperado mesmo, né? Que a gente cria um espaço mental para ter um bebê dentro da nossa mente, né? Para sempre. Um bebê, uma criança pequena, e a gente vai manejando a vida, mas esse espaço a gente não perde, né? E isso é saudável psiquicamente para uma mãe, saber que tem um cantinho. Putz, agora ele já fez isso, já fez aquilo, eu tô aqui gravando, mas eu sei que meu filho tá voltando da natação agora, né? Então, assim, a gente tá sempre manejando isso, e isso é importante para o bebê. O bebê tem um espaço na mente da mãe, e isso vai se construindo, né? Na gestação é a sementinha que começa. Quando o bebê tá ali real, a gente tem mais elementos para poder dar esse espaço de quem é o nosso filho, de quem é nosso bebê, o que ele gosta, o que é importante para ele. Falando do bebê real, você imagina como que a Rosa vai ser? Já falei o nome da Rosa. Nada. Não consigo. O pessoal da sua família fica falando, quando você nascer você é loirinha, assim. Você também às vezes pensa, será que vai ser? Eu penso, mas eu e o Pedro, a gente é tão diferente que eu fico pensando, a gente fica pensando como é que vai misturar nós dois, entendeu? E vai dar uma pessoa. Eu ficava, se ela for parecer com um ou com o outro, dá pra imaginar, mas misturar os dois é muita loucura. Então eu não consigo imaginar o que vai ser. Não consigo. Não Esteticamente, sei mas assim, de temperamento, por exemplo. Também. Assim, também... Bom, enfim. Deve ser agitada, né? Eu brinco que toda vez que eu fazer ultrassom, eles falam, ela não consigo medir porque ela não para. Aí todo mundo fala, também, filha de quem é? Claro, né? Mas aí eu falei, bom, mas de repente ela tá assim porque viver dentro de mim deve ser muita agitação. Mas quando ela sair, ela pode pensar, o mundo aqui fora até que é mais tranquilo. Só minha mãe que era muito histérica. Mas não consigo, não consigo imaginar. Sempre é um mistério, né, Fernanda? O bebê real, né? A gente desconstitui o bebê fantasiado para lidar com o bebê real, né? Eu fico criando é engraçado, né? Porque já existe, por exemplo, outro dia eu fiz uma coisa nesse negócio de trabalho e bebê que eu acho que eu nunca tinha feito e pra mim foi uma grande surpresa. Que eu tava com uma dor, tava me sentindo meio estranha e aí eu mandei uma mensagem pra minha médica e ela falou, passa no hospital. E eu tava indo gravar uma coisa, eu tinha um horário pra gravar uma coisa. E bem no comecinho eu tive um problema, uma coisa, eu tava gravando na TV e aí eu mandei pra ela falou, vai pro hospital agora. Eu falei, não posso, tô gravando. E não fui, fiquei gravando e fui depois. Só que dessa vez ela falou, já agora eu já tava com quase 5 meses, aí ela falou, vai pro hospital. Eu falei, tá bom. Mandei uma mensagem, falei, olha, vou chegar atrasada ou não vou na gravação, porque eu tô indo até o hospital, que eu tô com não sei o quê. Aí eu já falei, nossa, que mudança, sabe? Eu fui no caminho pensando, que mudança, trocou já. Já tá, a prioridade tá mudando. E é um processo, né? Isso não é vir automático. Tô grávida, isso vira uma chave, não é assim, né? Isso traz um sofrimento para as mães, né? Que se comparam e veem as outras, nossa, a outra já faz isso, eu não faço. Vamos falar sobre esse assunto de comparação, já aproveitando a deixa da Fernanda aqui, né? Isso acontece, acho que desde o momento que a pessoa sabe que está grávida e anuncia, né? Porque tem gente que espera um tempo para anunciar, até quando nasce. Pelo menos isso eu posso dizer que aconteceu comigo. Eu não sei se está acontecendo com você, por exemplo, de ter alguém que vai ter filho mais ou menos no mesmo período e que fala, com fulano aconteceu tal coisa, e com você? Tá acontecendo? Uma das minhas melhores amigas, a gente tá grávida juntas. A gente morou juntas muito tempo e a gente brincava que a gente ia ter filho juntos, enfim, ficamos grávidas juntas. Ela tá 2 meses na minha frente. Então,
Aí toda hora, tipo, eu saio do médico e falo, engordei tantos quilos, e você? Aí ela, engordei tantos, eu, engordei mais. Aí, sabe, fica essa coisa. Aí ela fala, não sei quem engordou tanto, não sei quem, não sei o que lá. Aí você fica criando uma loucurinha, né, no caso. E rede social, que já faz isso naturalmente com todas as pessoas. Quando você tá grávida, você começa a ficar mais ainda, porque qualquer foto que eu posto, alguém fala, nossa, eu também tô e tô com menos barriga que você. Essa comparação. Mais barriga, menos barriga, mais barriga, menos barriga. E aí eu fico, gente, será que tá tudo bem? Aí eu fico no Google, barriga 20 semanas. E fico vendo um monte de mulher. Acho aí eu que a fico, solução talvez seja relaxar um pouco, não é, Fernanda, nesses casos? Assim. Justamente porque a gente não tem tempo para lidar com aquilo que é nosso, entender, né? O que é único e particular. A gente já sai comparando e vendo. Fico pensando que deve ser um alívio, né? Pensando assim, deve ter sido um alívio para mães que não tinham internet. Tem uma dúvida? Então amanhã, daqui a 2 dias, daqui uma semana eu vou perguntar para o meu médico. E deixa esse assunto de lado e lida com a vida. Agora a gente vai para o Google, vai para não sei onde e fica criando, né, catástrofes imensas. É que o Google é o mundo das catástrofes. Tudo dá câncer. Oh, meu Deus. Resultado no Google é sempre câncer. Eu que sou uma procuradora adicta. Agora, depois que o bebê nasce, Fernanda, como é que se dá o vínculo materno, né? Porque a gente, como você falar, tá na placenta, tá comigo, né? Depois que o bebê nasce, tudo bem, a gente tem um aleitamento materno, tem muitas mães que às vezes não conseguem dar só o leite exclusivo, mas estão ali sempre com o seu filhinho ali, né? E por vezes, quando voltam da licença, como é o meu caso agora, tem que lidar com a distância, né? De um dia a dia que não existe mais. Mas como se dá o vínculo materno no pós-gestação, né? Quando essa criança já nasce? Você pode explicar pra gente também? Então, a questão do vínculo, ela é crucial no desenvolvimento do ser humano, eu não vou nem dizer do bebê, né? Porque, assim, é importante a gente entender que o bebê é um projeto inacabado e interativo. O que eu quero dizer com inacabado? Quero dizer que o bebê, né, nasce com uma programação até genética, e alguns sistemas do bebê já começam a funcionar quando ele nasce, e outros, eles só vão funcionar a partir da interação humana. Então, a questão de ter um outro que cuide de um jeito sensível, responsivo. Responsividade é a competência da gente responder às iniciações do bebê, conversar com ele, falar, né, o jogo da ação e da reação. Ter um cuidador que esteja ligado, sensível, estável, que faça as coisas sempre do mesmo jeitinho, vai criando no bebê uma ideia de que, eu já sei que se eu choro eu vou ser atendido, as coisas melhoram. Então, o bebê vai criando um tipo de regulação e de calma para estar no mundo, que isso vai influenciar toda a nossa maneira de depois gerenciar a nossa vida, de fazer vínculos. Então, quem apresenta o mundo e cuida da gente no começo da vida, na verdade, a gente acaba reproduzindo esse sistema de gerenciamento de emoções. Né? Então tem pessoas que ficam mais desesperadas, tem pessoas que se acalmam, tem pessoas que têm uma voz interna que conta para si mesmo alguma coisa, e isto foi fundado na primeira relação. Então o vínculo, na verdade, ele é todo a nossa base emocional de autoestima, a nossa base fisiológica para lidar com emoção, em tudo nesse começo da vida. E é para o resto da vida. Influencia inclusive na personalidade? Inclusive na personalidade, né? Porque a crença que ele tem de si mesmo, o lugar que o bebê é colocado numa família, ele vai se ver neste lugar para o resto da vida. Então é muito importante também que a mãe tente, né, tem um pouco de consciência de que missão tem esse bebê, porque às vezes o bebê chega com uma missão que é inalcançável, salvar o casamento dos pais, lidar com o luto, compensar que a mãe saiu do emprego, e isso na interação é passado de um jeito silencioso, inconsciente, e às vezes a gente vê uma pessoa que lá na frente da vida acha que, puxa, mas eu nunca realizo nada de importante, eu sinto que o que eu faço não tem valor, provavelmente não está conseguindo responder aquela missão interior que foi dada. Né? Então, o lugar que a gente é colocado na relação com a mãe, né, com a nossa família, ele é crucial para o caminho que a gente faz na vida. Então, é muito importante. Puxa, e que responsabilidade que nós temos como seres humanos, muito, né? De inserir essa criança com esse contexto e sem tanta responsabilidade e tanto peso, né? Na criança. Então, acho que isso aí acho que fica até um recado, né, para quem está assistindo aqui o Mentalistas, né? Não depositar tanta carga em cima de uma criança, de um bebê que está chegando, né? Então,
Acho que é mais ou menos por aí, né? E que, na verdade, né, a gente fala mãe, mas é uma responsabilidade da família. Não só da mãe. Né? Não é da mãe, o bebê não vem de uma mãe, né? O bebê vem de um homem e de uma mulher, né? E essa responsabilidade, eu gosto muito dessas campanhas, né? De pai não ajuda, pai participa. Exatamente isso, né? Um bebê vem com toda essa responsabilidade, os primeiros anos são críticos, são os mais importantes na fundação da personalidade, né? E é de responsabilidade dos cuidadores em volta dele, né? Da família, até do Estado, eu penso, né? O bebê não é responsabilidade só da mãe. Bom, infelizmente teriam muitos assuntos mais, né? O Mentalistas está acabando, essa primeira edição, especial sobre desenvolvimento humano. A gente ficou mais nessa questão da gestação mesmo, porque é o início ali de tudo, mas tem muito assunto ainda pela frente. Já agradecendo a participação da Roberta Martinelli, que é apresentadora da Rádio Dourado, da TV Cultura, colunista do Estadão. Obrigada pela presença, obrigada, viu? Boa hora, como dizem. Ai, obrigada. Vou ficar revendo depois em casa, falando, nossa, viajei nessa parte, não era nada disso, ou era? Se cobre menos, né? Também agradecendo a participação da psicóloga Fernanda Spediorin Alarcão, que também acompanha e supervisiona o trabalho do programa Primeiros Laços, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Obrigada, viu, Fernanda? Obrigada, Camila. Obrigada a você pela audiência. Semana que vem a gente tem um encontro marcado aqui no Mentalistas. Obrigada pela participação. Até lá. Você acompanhou Mentalistas com Camila Tulinski.